Poema 139. Pensando na felicidade de ter sido salvo, não posso deixar de retribuir a graça que me foi concedida, empenhando-me para tanto de corpo e alma. Originariamente, todas as coisas existentes no mundo movem-se graças ao princípio da correspondência e foram criadas de modo a estar de acordo com a lógica. Isso é particularmente notável na fé. As afirmações de Buda Sakyamuni: tudo que nasce está sujeito a desaparecer e todo encontro está condenado à separação, se referem a isso de forma sucinta. A lei de causa e efeito e o sentido da frase a felicidade ou a infelicidade desta vida é o resultado da ação praticada na vida passada são a mesma coisa. Pelo exposto, podemos compreender que, se um doente em estado grave, já sem esperanças de continuar vivendo e preparado para morrer, obtiver a cura completa, é óbvio que ele agradeça a Deus e procure retribuir a graça com todas as suas forças. Apesar de esse procedimento estar de acordo com a lógica, se ele se esquecer disso, estaria recebendo a graça sem retribuir, o que denota extrema ingratidão. Explicando de forma mais clara, vamos considerar que o valor da vida seja 10. Se a gratidão da pessoa for também 10, ficam elas por elas. Entretanto, se a gratidão for acima de 10, a parte excedente se tornará crédito. Assim, Deus recompensará a pessoa com graças, multiplicando esse excedente várias vezes. Por outro lado, se a gratidão for apenas 5, a diferença ficará como dívida a Deus. Isto posto, será melhor saudá-lo quanto antes, pois a negligência fará aumentar os juros e, consequentemente, a dívida. Nesse ponto, não há nenhuma diferença quando comparamos com o mundo material, que também está baseado no princípio da correspondência. Quando a dívida se acumula e ultrapassa determinado limite, a pessoa recebe a intimação e o embargo do tribunal divino. Esta é a causa da repurificação. Portanto, se ela perceber essa realidade e pedir perdão a Deus do fundo do coração e pagar a dívida e os juros, é evidente que será salva. Existem, porém, aqueles que começam a pensar de maneira completamente equivocada. Imaginam que a cura através da fé foi algo temporário e começam a duvidar se foram realmente curados ou não. Nessa situação, as pessoas ao redor, como que dizendo: não falei que isso não daria certo, começam a incentivá-la a submeter-se ao tratamento médico. No final das contas, concordando, a pessoa acaba indo ao médico. E esse é o fim da linha. De 10 pessoas que optam por isso, as 10 percorrem o caminho do agravamento da doença e no final acabam partindo para outro mundo. São fatos que frequentemente presenciamos. E qual é a causa disso? No mundo espiritual, os espíritos malignos ficam constantemente à espreita de uma brecha no sentimento humano. Por menor que seja o descuido, instantaneamente encostam-se nessa pessoa e a destroem por completo. Portanto, é preciso ter atenção redobrada nesse ponto. Quando se oferece sincera gratidão, digamos que seja monetária, não importa se é muito ou pouco. Basta que seja o máximo dentro das possibilidades. Deus está ciente de tudo, por isso Ele perdoa, sendo desnecessário forçar situações. Além disso, se salvar o maior número possível de pessoas, encaminhando-as à nossa igreja, será ainda melhor. O que importa é a prática. Dessa forma, se tudo estiver de acordo com a lógica, não haverá razão para que ocorra a repurificação. Mesmo que esta venha a suceder, será de forma branda e jamais chegará a comprometer a vida. Mudando de assunto, entre as inúmeras religiões existentes, há aquelas que, mesmo antes de a pessoa receber a graça, dizem que se ela fizer donativo de determinado valor, será salva e recebem antecipadamente o donativo de gratidão. Trata-se de uma prática fraudulenta,
e, portanto, a graça não há de ocorrer. Isso se dá, sem dúvida, devido ao pensamento equivocado do religioso. Neste ponto, em nossa igreja, a pessoa pode oferecer o donativo de gratidão após o recebimento da graça e de acordo com a realidade de cada um. Apesar dessa visão extremamente lógica, se houver negligência neste sentido, isso significa que o erro se encontra no ser humano e é óbvio que ele receba a advertência divina. Caso, depois dessa repreensão, a pessoa não a perceber, perderá até a vida, pois, afinal de contas, a falta de lógica é imperdoável. Existe mais um ponto importante. O propósito de Deus ao conceder a vida ao ser humano é para que ele trabalhe na obra divina. Compreendendo e concretizando tal propósito, a pessoa tornar-se-á cada vez mais saudável e será agraciada com felicidade ilimitada. Caso ela não corresponda a esse propósito, significa que a própria pessoa está rejeitando a salvação que lhe fora especialmente concedida. Jornal Eico, número 210, A Lógica na Fé e a Repurificação. Em 27 de maio de 1953, extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2, página 95.